Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Oi, para você que está chegando junto com a gente, é mais um Bíblia Fácil Podcast para você que já gosta de rádio e quer levar o rádio para onde você for. Eu sei, a gente tem aplicativos que você pode rodar o mundo, mas olha, nada melhor do que ter um bate-papo sobre a palavra de Deus e trazer aí, desmascarando, não é verdade, alguns mitos que, como eu já disse para você, às vezes a gente cresce e torna-se uma verdade, mas será que realmente é uma verdade? A Bíblia está aqui para dizer para mim e para você qual é a vontade, a perfeita vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que deixa algumas pessoas assim com dúvidas, outros amam falar sobre isso. Mas antes de dizer o tema, você sabe, eu não estou sozinho, ele está aqui com a gente. Pastor Felipe Amorim, a cara do nosso Bíblia Fácil. E aí, Axia, tudo bem? Tudo bem com vocês aí que estão nos assistindo, o pessoal que está só ouvindo na rádio, né? É bom a gente fazer esse novo formato do Bíblia Fácil. Esse é qual encontro? Alguém sabe me dizer qual é dessa temporada? Olha, pastor, Esse, daqui acho que a é o pouquinho oitavo. no nosso fim vai vir. Mas a gente está nessa sequência desmascarando Os mitos, e aí trazendo desmascarando os a mitos. verdade da É que Bíblia, na TV né? se chamou Crenças Populares, né? Mas a gente está na Isso. Rádio Novo Tempo agora e a gente está também no YouTube, no NT Play, mas nós não estamos apenas nós dois, estamos com ela. Não, O isso. mito, que não será desmascarado porque ela não tem máscaras. Darleide Alves. Parabéns por esse novo formato, estou feliz de participar aqui com vocês já. Obrigada por essa apresentação fantasiosa, mas é verdade. Mito? Meu Deus do céu. Obrigada, viu? Muito bom estar aqui com vocês, Axia. É um Vamos lá? prazer todo nosso. E se a gente vai falar sobre sexualidade, nada melhor do que a Darleide aqui com a gente. Vai falar Porque sem tabus. Sem tabus. Só que não são meia-noite, não é? né? Não. Agora- Se lembra o horário? Eu Era. lembro, é. Foram 7 anos de Sem Tabus 7 à anos. meia-noite. Eu espero você à Era ao vivo aquele meia-noite. programa? Inicialmente ao vivo, era o melhor Misericórdia, tempo, né? porque aí as perguntas chegavam na hora e o Sem Tabus deixou assim um registro no meu coração. E hoje o que eu mais escuto é assim: eu era adolescente. E hoje são adultos, casados. Eu assisti escondido da minha mãe. Olha, isso entrega o quê? Minha que os- estrada, gente. Minha Aham. estrada. Mas entrega também que os pais estão falhando em conversar com os filhos sobre sexualidade, né, Darleide? Sim, mas aí Deus vai levantando instrumentos, É. meios, maneiras de a gente quebrar esses tabus. Inclusive, na revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter, eu escrevi 2 temas sobre sexualidade, inclusive cuidando de ajudar os pais a considerar com os filhos, evitar o abuso sexual, abusos que as crianças sofrem, e não tem como você tratar dessas questões se não abrir a sexualidade a seu tempo, com a linguagem correta, devida, respeitando, né, o tempo de aprendizado das crianças, mas não pode ser tabu. Afinal de contas, sexualidade é criação divina. Qualquer coisa além disso, nós nos perdemos. Olha, e eu queria pegar esse ponto aqui, porque a Darleide tocou num ponto importantíssimo. Às vezes a gente tem um tabu de falar, por exemplo, sobre sexualidade na igreja, né? Eu lembro muito bem que eu morava lá no Nordeste, lá na Bahia, e no sábado pela manhã, era o culto principal da igreja, assim, o pastor foi pregar e ele disse: eu vou falar sobre sexo hoje. Gente, parecia assim que ele tinha dito que eu vou explodir uma bomba nessa igreja. O pessoal incomodado porque ia falar sobre sexo no sábado pela manhã. Parece que é um assunto assim, parece que Deus criou tudo e na hora de criar a sexualidade humana ele disse assim: chama o diabo aí que eu preciso criar um negócio aqui que é... Isso. Não, Deus criou a sexualidade humana. E ele criou e estabeleceu regras para a sexualidade humana. E a sexualidade humana só se torna um problema quando ela foge das regras que Deus estabeleceu, né? Então a gente tem que conversar mesmo. Agora eu te confesso, Darleide, que eu tô com medo do dia que meu filho chegar para mim e dizer assim: papai, como é que eu nasci? Eu fico assim: como é que eu vou falar para esse menino? Mas tem que falar do jeito dele, na idade dele, né? Eu conheço o seu estilo de família Uhum. e eu tenho certeza que esse medo é um medo que tem por conta de nós sermos dessa cultura ainda. Nós isso somos mesmo. de uma geração em que nossos pais não falaram francamente com você, mas certamente você com seus filhos, sua esposa saberão falar tranquilamente. Tá? Pelo E- aprendizado, né? é E pela verdade, compreensão, é verdade. sobretudo, do que é a sexualidade humana. E você dizendo que isso pode ser uma dificuldade até por pensar que na criação parece que Deus deixou a sexualidade de fora. Muitas vezes em palestra eu costumo fazer pensar sobre isso, considerando a nossa dificuldade, inclusive, de se relacionar com os órgãos genitais. Aham.
que a impressão que fica é que quando Deus criou, e inclusive há aquela musiquinha que a gente canta para as crianças, cabeça a ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. Mas, em vez de cabeça a ombro, pula para o joelho e pé. Não há nada criado Eu nunca entre tinha joelho e pé. observado essa música desse jeito. Cabeça, ombro, joelho e pé. Mas e os órgãos genitais? Por isso a gente dá apelidinhos, a gente diz para a criança qualquer nome sobre, mas a gente não diz para uma menina desde pequenininha, ou não dizia, nós já temos um movimento trabalhando isso para que a gente dê os nomes certos. Então, quando você tem dificuldade de ensinar para o seu filho os nomes certos das partes do seu corpo, alguma coisa equivocada tem. Isso é muito sério, muito sério. E assim, e quando essas crianças não encontram em casa as respostas, elas vão buscar em locais que muitas vezes vão dar respostas erradas para ela, né? Hoje, no meu tempo, quando eu era criança, os pais tinham medo assim, puxa, meu filho vai encontrar uma revista pornográfica por aí. Hoje não precisa mais de revista pornográfica, né? Tá na palma da mão do menino no celular, na escola, em todo canto. Então a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre isso, para que eles tenham as respostas certas, né? Afinal de contas, Deus é o criador da sexualidade humana. Esta é uma frase que ainda escandaliza muita gente, né? Deus é o criador do sexo. Mas foi Deus quem criou o sexo para um propósito santo, né? A Bíblia de Paulo diz que um leito sem mácula, ele é santificado. Né? Então, isso é uma dificuldade que nós temos de pensar, ou nós temos em pensar por causa da nossa cultura. Mas quando marido e mulher estão praticando sexo, eles estão fazendo uma coisa santa. Santa. Isso pode ser um problema para algumas pessoas. Mas como assim? Porque na nossa cabeça foi introduzido que sexo é pecado. Mas o sexo só é pecado quando ele está fora dos planos de Deus. E a gente podia pegar esse ponto agora. Quais são os planos de Deus para a vida sexual? Como foi que ele criou essa questão da sexualidade? Vamos lá para Gênesis, vamos? Vamos lá. Vamos lá para Gênesis. Ó, eu vou abrir a Bíblia aqui. Se você de casa está com a sua Bíblia aí, lembra que o Bíblia Fácil a gente estuda a Bíblia. Aqui a gente está num bate-papo, mas a gente vai para a Bíblia ainda. Abre em Gênesis, no capítulo 2. Está aqui, no capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, 27. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, foi Deus quem criou homem e mulher com as diferenças que eles têm. E essas diferenças envolvem a sexualidade, né? Cada um tem o seu papel na sociedade, na vida sexual, e esses papéis não podem ser confundidos, né, Darlete? E hoje a gente está vendo uma confusão aí nesse nosso mundo, né? Esses papéis se completam, esses papéis se estruturam um no outro de maneira que honra a Deus. Quando nós separamos a sexualidade ou nós temos essa dificuldade tão grande de falar de sexo, por exemplo, respeitando que sim, nós devamos levar em conta o pudor, o respeito, a privacidade, não tornar os assuntos da intimidade chacota, piada, gracejo, para nunca incorrer em baixaria, porque nós estamos falando de algo que é da intimidade, da privacidade, posta assim por Deus, para nisto também encontrarmos honra, glória, prazer em servir a Deus. Passa por você considerar que Deus me criou como um ser sexual. E pastor, quando você cita o texto da criação, Deus criou homem e mulher, você entende que na criação se estabelece o que o Criador determina que seja, inclusive nós vamos ver isso nas diferenças dos órgãos genitais em si. É uma coisa tão simples. É tão simples você olhar e ver que há diferença e como os órgãos sexuais, ao se encontrarem, você vê uma expressão da completude. Há um órgão que entrega, há um órgão que recebe, há um órgão que, encontrando o outro, provoca sensações, prazeres, uma alegria que a Bíblia não esconde nem economiza a palavra para falar de prazer sexual. Tem um livro inteiro falando sobre isso, né? Lá, Cantares, né? E por que esse livro, o livro de Cantares, com aquela linguagem poética, algumas vezes até um tanto difícil de compreensão, ela está quase no centro da Bíblia? Ela está na proximidade dos Salmos, ela está na proximidade do livro da sabedoria, ela está na proximidade daquilo que é central. Deus tem, sim,
valor posto na sexualidade. Então, eu diria, em resumo, assim, para essa minha pontuação, pastor Axa e você, o nosso amigo ouvinte, que quando nós deslocamos a sexualidade para qualquer lugar que não seja o lugar da criação divina, da honra que Deus pôs sobre a sexualidade, nós estamos desonrando ao Criador. E isso é pecado. Aham. Nós cometemos pecado quando nós desvirtuamos o sexo ou a sexualidade, que é mais amplo que o sexo, e isso é pecado, porque nós colocamos de bandeja no colo de Satanás. Você puxou um ponto agora, eu tinha guardado um texto bíblico lá para o final. Ah, desculpa aí. Mas você puxou um ponto, eu preciso falar. 1 aos Coríntios 6, 18 a 20. Eu vou ler o versículo 19, depois a gente volta para o 18. 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando eu era criança, esse texto era muito usado na minha igreja, assim, tinha uma pessoa lá que gostava muito de mensagem de saúde e tal, e ele usava esse texto aqui para falar muito da mensagem de saúde, cuidado com a alimentação e tal. É uma aplicação que pode ser feita. Sim. Mas esse texto não fala sobre mensagem de saúde. Olha o versículo 18, o versículo anterior. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aí vem, acaso não sabem que o seu corpo e tal. Só que no final ele diz assim, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, como é que a gente glorifica a Deus com o nosso corpo? Não é só falando glória a Deus, mas é se comportando sexualmente dentro do que Deus estabeleceu. E aí alguém pode estar nos ouvindo assim, tá, já ouvi isso aí. Mas então me diz, qual é o padrão de Deus para a sexualidade humana? Então eu vou deixar a pessoa do Sem Tabus falar. Darleide, como foi que Deus criou, assim, eu sei que isso é muito óbvio talvez para a maioria de nós, mas pode ser que alguém esteja aí ouvindo pela primeira vez. Deus tem um padrão para a sexualidade humana, para o ato sexual, Deus tem um padrão para quem pode fazer ato sexual e tal. Como é que Deus estabeleceu isso? Rapidinho, Darleide, até porque nós temos hoje, pastor, uma ideia, né, e várias igrejas que pregam isso, de que o que importa é o coração. Deus não se importa com a forma como eu faço meu sexo, desde que ele esteja no meu coração. E fora das igrejas tem aquele negócio do meu corpo, minhas regras, né? Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Mas interessante que esse padrão de meu corpo, minhas regras, só vale para o útero, né? Não vale para o coração. A regra do meu coração é bater uma vez por dia. Você morre. A regra do meu olho, da minha córnea, do meu... Não, né, gente? Então, só vale para o útero por fins que nós bem sabemos onde ele leva. Bom, o primeiro aspecto, em resposta à sua pergunta, pastor, é sobre o padrão de Deus, você mesmo trouxe na criação. Veja, quem está nos ouvindo agora precisa saber, nós somos criacionistas, nós somos crentes, nós cremos que a palavra Bíblia é a palavra de Deus, portanto, ela é a nossa regra de fé. Nós não temos outra fonte em que nos sustentar. Mas os estudos, a ciência, se a ciência vier em consonância com a palavra de Deus, esta ciência corresponde à ciência de Deus. Se ela vem contrária à palavra de Deus, não, todos os seres se relacionam como querem, olhem para os animais se relacionam assim, nós não somos animais, nós não somos do reino animal, nós somos do reino criação de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Cachorro não foi feito à imagem e semelhança, um boi não foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu vou anotar isso aqui, Darleide, eu quero voltar nesse ponto, mas não quero te atrapalhar, não. Vai, fala. Você nunca atrapalha. Mas é dizer, então, que nós somos estas pessoas. Portanto, você com a gente vai nos ouvir falar a partir da palavra de Deus. Sim, qual o padrão de Deus? Homem e mulher. Qual o padrão de Deus para a sexualidade? A sexualidade praticada entre homem e mulher. Qual o padrão de Deus? Casados, solteiros, qualquer um, de qualquer forma, não. A palavra nos dá claramente as diretrizes de como deva ser tanto a prática sexual, quanto entre quem, de que maneira, até mesmo a Bíblia nos orienta a saber como deve ser a prática sexual entre os casais héteros casados.
Entende? Inclusive, é uma das perguntas. É uma- Tipo assim, o que que não macular ali o leito? O que que é isso? O que que pode? O que que não pode? E- É uma segunda pergunta. Tá Então, bem, vamos lá, vamos tá lá. bem. É muito bem-vindo e é assim natural que se faça essa pergunta. Mas, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer até sobre o cuidado com a frequência. Ela não vai dizer quais são os dias, quantas vezes por semana nós devamos fazer sexo, mas ela vai nos dizer que, olha, não fiquem muito tempo afastados sexualmente. Mas por que não? Claro, se não está se tratando de uma doença, de um afastamento por questões de necessidade, mas olha só, cuidado com o vínculo. Não fiquem muito tempo sem que vocês tenham intimidade sexual, casal, porque isso pode dar margem a pecados. Que por falta de controle, por essa incontinência, vocês podem sofrer prejuízos. Unam-se para que Satanás não nos tente. O apóstolo Paulo tem o cuidado de nos orientar até mesmo quanto a isso. Então, sim, há um padrão. E aí a gente vai discorrendo ao longo do programa, mas eu tô ali super curiosa com as anotações que o pastor fez, Atos. Ah, Não, e é- foram é que- várias. É que você tocou num ponto que é muito importante. Ó. Deus criou seres humanos e animais com capacidade sexual. Tanto os seres humanos quanto os animais têm. Só que há uma diferença entre seres humanos e animais. Os animais têm sua sexualidade gerida pelos seus instintos. Então chega um momento que a cadela entra no cio, então ela facilita as coisas para o macho, né? A gente já teve cachorro lá em casa e quando a cadela tá no cio, a gente tinha que separar, né? E ela pulava o portão, a miserável, né? Tava lá. Por quê? Porque entre os animais, sexualidade é instinto. Entre os seres humanos, sexualidade é responsabilidade. Há uma diferença tremenda nisso. E eu vejo com muita preocupação porque o mundo hoje, de maneira geral, a cultura, ele está puxando a sexualidade humana para o instinto. Então é assim, olha, se você tem vontade, não importa com quem é, quando é, como é, quantas pessoas são. Se você tem vontade, você tem que ir de acordo com o que você tem vontade. Isso não é coisa de ser humano, isso é coisa de animal. E Deus, quando você lê o relato da criação, ele fez a separação bem grande entre o que são os animais e o que são os seres humanos. Os animais foram criados até o sexto dia. No sexto dia, Deus disse: pronto, os animais estão criados, agora eu vou criar uma coisa diferente. É que às vezes na biologia o pessoal diz assim: não, mas os homens estão classificados na mesma classificação dos animais. Veja, essa classificação é do século XIX. Quando os cientistas naturalistas foram fazer, eles pensaram assim: os homens parecem com quem? Não parecem com as árvores, não parecem com as plantas, com as pedras. Parece com os animais. Vamos colocar eles aqui também. Mas não foi a classificação que Deus fez. Deus fez classificação de seres humanos e animais, e são diferentes. E a sexualidade humana não pode ser instintiva, tem que ter responsabilidade. E aí a responsabilidade envolve estar casado, né? E a responsabilidade envolve saber que do ato sexual pode vir uma gravidez, e você tem que ter responsabilidade e condições para lidar com a gravidez. Então não é só assim, vou fazer sexo do jeito que for. Você tem que ter condições de assumir todas as responsabilidades que estão envolvidas no ato sexual. Inclusive a responsabilidade de saber que o corpo do outro é um corpo que também, antes de ser só seu, né, enquanto casal, ele é propriedade de Deus. Então aqui entra o princípio do respeito, o princípio de considerar o que o outro entende para essa sexualidade. Aqui eu estou entrando no campo de pessoas que precisam considerar determinadas práticas sexuais como sendo prejuízo para a relação, e também práticas sexuais que não são agradáveis para o outro, ainda que não sejam consideradas práticas pecaminosas. Mas se o outro não corresponde bem a essa prática, então deve haver respeito. Por que eu digo isso também? Porque Paulo vai dizer que o corpo de um pertence ao outro. Só que nunca o corpo de um pertencerá ao outro antes de cada um ter consideração de que pertence a Deus. Exatamente. Essa é uma correspondência que precisa ser feita. E há muitos que, em relações abusivas, se utilizam da palavra para justificar, inclusive, violências. Pratica-se muita violência sexual, mesmo em relacionamentos de casados. E no meio cristão também, eu devo dizer. O corpo é do outro para que eu cuide desse corpo, não para Exato. que eu violente esse corpo, né? É igual a relação da natureza.
A Bíblia diz que a natureza foi dada ao ser humano, mas foi dada ao ser humano não para que a gente deprede a natureza, mas para que a gente cuide da natureza. Darleide, pastor Axa, meu marido quer fazer sexo todo dia, eu não aguento. Primeiro que seu marido precisa ver por que ele não está trabalhando ao máximo para gastar tanta energia. Manda Segundo fazer uma que, assim, corrida, alguma coisa assim. Mas, Darleide, eu tenho que fazer, não tem que fazer. E o outro precisa ser levado a considerar que você não é uma máquina de sexo. Então, isso é entrar no campo do desrespeito, no campo da incompreensão, e isso tudo é visto biblicamente, e nós entendemos fazer parte do padrão divino para a sexualidade, o respeito. Você quer fazer Com pergunta aí, certeza. Axel? Quero! É, porque a gente desinvestou aqui a falar. Se deixar aqui, a gente Não, vai é só embora. amando, Axa, você é de qual estado? Então, eu sou baiana, né? Tá. Você estava lá. Aham. Tava lá, Tá. é aí. Ele é cearense, Beijo eu pros também. baianos. Ele é cearense O Ah. também. nordestino gosta de Aí- falar. Aí a Sim. gente desembesta a falar. A Thaís está aqui com a gente e ela tem duas perguntas. Ela tem uma adolescente e hoje o que se fala muito é: se você não tiver um namorado e tiver relação, você tá fora, né? Aham, Fora do sim. padrão. Ou seja, então existe aí uma pressão para que a filha dela tenha relação, né? E perca a virgindade, porque parece que é um troféu. Não sou mais virgem, então Aham. eu sou a poderosa. Mas ela também fala sobre mulheres, aqui ela está se referindo mais a mulheres que já foram casadas. Não é mais virgem, então não tem mais essa coisa assim, eu vou ter relação, vou perder minha virgindade. E pensa em um novo relacionamento. E aí, mas será que o sexo vai ser bom, não é? Posso dar uma experimentadinha para saber se é bom, se não é? A gente já falou várias coisas aqui que é para o casamento. Mas o caso dela, Darleide, ela não é mais virgem. E aí, só para saber se o restante da vida com essa pessoa vai valer a pena. Como que é isso? Ainda bem que perguntaram para dar leite. Vamos pensar então na menina adolescente. Eu quero chamar a atenção dos pais, inclusive pegando o gancho, né, Axa, para eles pedirem a revista Esperança, Pais Sim! Preparados, Filhos de Caráter. O que Olha que você acha? bonita, Ah. com certeza. Que, inclusive, a nossa autora está aqui, né? Darleide, junto Isso. com a Escola Bíblica. E chega de graça, né, Darleide? Sim. É só entrar em contato com a gente e pedir a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Deixa eu aproveitar e já passar o número do Vamos. WhatsApp. Ótimo. Você pede pelo 12981510081. Vai chegar pelo correio, é de graça, gente. É um presente para você. E eu tenho certeza que essas e outras dúvidas serão tiradas aqui. Olha, ainda tem um QR Code com a Darleide, trazendo aí, explorando um pouco mais sobre esse assunto, sempre à luz da palavra de Deus. Uma das revistas mais pedidas na escola Sim. bíblica, justamente pelo grande interesse das famílias em relação aos seus filhos. E aí tem 2 lições, como eu já disse, sobre sexualidade. E aí vale dizer o seguinte, olha, quando nós vamos falar de sexualidade para os nossos filhos e nós temos dificuldade para tal, nós vamos adiando, e aí vai contando uma historinha aqui e acolá. Quando chega na adolescência, bate o desespero. Porque aí o menino começa a namorar ou querer namorar, e aí vem o assunto sexo. Meu Deus, e agora? O que eu faço com esse menino? Acontece que o ideal, e pelo menos para quem tem filhos pequenos agora, é que a sexualidade seja abordada de uma maneira muito suave, muito tranquila, para que quando chegar ao momento de você tratar de assuntos mais sérios, digamos assim, para a faixa etária, para o tempo necessário, a gente já não tenha todas as barreiras para derrubar. Por exemplo, você ensina sexualidade para um filho, para uma menina, como no caso é essa menina que a mãe cita, você vai falar de sexo para uma menina, mas também cabe para os meninos, até mesmo na hora de dar um banho. Você vai banhar uma criança e você vai respeitosamente tocar o seu corpo, falar do valor desse corpo, falar de quem ela é, até mesmo no modo de pentear o cabelo. Eu sempre lembro da Leiliane Rocha, que é minha professora em sexualidade em relação às crianças, de ela dizer assim, muitas vezes uma mãe vai pentear um cabelo de um filho e penteia de qualquer jeito, e se é um cabelo mais cacheado, alguma coisa assim, puxa o cabelo, prende o cabelo de qualquer maneira. Você não está, neste momento, ensinando o seu filho respeito ao corpo. Então, até mesmo para falar de sexo lá adiante, para ter medo dessa primeira relação sexual, a gente precisa se prevenir tratando com as crianças a compreensão de quem elas são, do valor que ela possui. Até você chegar no entendimento, pastor, e aí você colabora com a gente também, que é de você desmistificar que tudo se concentra em ser virgem ou deixar de ser virgem. Anotei isso bem aqui, ó.
Aí, pois é, culturalmente, o nosso medo é a tal da virgindade. Tem que manter a tal da virgindade. Mas sabe o que muitos dos nossos jovens hoje fazem? Adolescentes também já fazem? Eles praticam, por exemplo, sexo oral, porque com isso não rompe o ímen da menina. E, tecnicamente, mantém-se virgem. Ou seja, nós estamos muito atrasados se nós considerarmos que é simplesmente dizendo não faça sexo, ou sexo sim, ou sexo não. Essa posição que nós ocupamos historicamente equivocada dá lugar a que essa mãe fica agora. Como é que eu faço que a minha filha vai fazer sexo e todo mundo cobra de ela fazer sexo? Se essa menina tivesse sido ensinada sobre seu corpo, seu valor, sua identidade, seu compromisso, para além de tudo, não somente com a sua família, com seus pais, mas sobre quem ela é em Deus, ela teria muito mais segurança para dizer não à pressão do grupo. Sim. E vejam só, crianças que são educadas sexualmente, crianças que passam pela percepção da sexualidade desta maneira, elas são crianças mais seguras para falar, elas são crianças mais seguras para se posicionar, elas são menos vulneráveis até mesmo para os vícios, quanto mais para o enredamento dos colegas, para beijar na boca, para fazer sexo. Então, isso tem a ver com a estrutura que nós damos aos nossos filhos em casa. Essa mãe, agora, eu não sei qual é o caminho que ela seguiu com essa filha, mas vai precisar ter a coragem de sentar com essa menina e conversar com ela sobre sexo, porque ela já tem 14 anos e ela precisa saber sobre sexo da sua mãe de maneira segura, porque não há outro meio de se tratar a respeito. Pois é, e eu quero pegar esse gancho porque realmente as pessoas não consideram que há uma diferença entre pureza e virgindade. A Bíblia não nos pede virgindade. A Bíblia nos pede pureza. Porque se a Bíblia dissesse assim, ó, o padrão é a virgindade, e aí como é que faz o casado, gente, né? Então, o que é pureza? Tem gente que é virgem e não é pura, e tem gente que já não é mais virgem e é pura. Porque pureza é você estar dentro dos padrões que Deus estabeleceu para a sexualidade. Então, por exemplo, um casal casado, eles não são mais virgens, mas são puros, porque eles estão praticando sexo dentro do casamento. Ou devem ser puros. Devem ser puros, É. né? Agora, como é que, por exemplo, vou pegar um jovem solteiro aqui, como primeiro exemplo. Um jovem solteiro é virgem, mas ele vê pornografia, É puro? ele olha para as É. meninas com intenções ruins, ele fica se masturbando. Então, não é puro. É virgem, mas não é puro. Você tem um homem casado, por exemplo. Ele faz sexo só com a sua esposa, mas ele vê pornografia. Ele olha para as mulheres com intenções ruins. Ele se masturba. Esse homem, apesar de estar tecnicamente dentro dos padrões de Deus para o sexo só com a sua esposa, ele não é puro, porque ele está se masturbando, ele está vendo pornografia e tal. Então, a gente não tem que caçar a virgindade. Aí ela perguntou sobre a mulher casada aqui e tal. Isso. Bem, essa mulher, ela será pura se ela continuar se mantendo dentro dos padrões. Ela foi casada, sei lá, ficou viúva, se separou, sei lá. Como é que ela pode continuar pura? Se ela quiser fazer sexo novamente, ela vai conhecer alguém, namorar com alguém, casar com alguém e então vai praticar o sexo. Ah, né? mas eu não me seguro, Darleide, porque quando a gente começa a dar um beijo, já dá um negócio, a gente não segura. Nós somos seres racionais, nós não somos irracionais, nós não estamos no reino dos animais. Pois é. Sim. Né? Então, é sim. considerar que não muda. Não é porque você é adulto, já teve experiência sexual, que agora você está liberado para fazer test drive. É isso aí. Teste E aí a gente segura aí um pouquinho, sabe pra quê? Pra oferecer pra você essa revista maravilhosa, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Já pelo tema você entende, você que é adulto, você que é o responsável, precisa estar preparado primeiro, antes de direcionar esses pequenos. E nós temos aqui esse guia de estudos, chega de graça na sua casa, e você já pode pedir agora pelo nosso WhatsApp 12981510081. É muito bom, tá, gente? Muito, muito, muito bom. Bem, Nós estamos ó, falando aqui de segura, não segura, mas pastor, o que... gente, é o seguinte, esse fim de semana Olha, passado... esse test drive vai esse fim- ficar na... Esse fim de semana passado, Darlene, eu estava num congresso universitário, conversando com jovens e tal. E eu falei para eles assim, eu tenho saudade do tempo que eu tinha que convencer os jovens só de não fazer sexo antes do casamento. Assim. Era mais fácil. Era mais né? fácil, né? Só que hoje a gente tem tantas questões, né? E eu queria tocar em duas questões aqui, que o nosso tempo não é tão longo assim. Hoje a gente tem, infelizmente, visto muitos homens e mulheres sendo arrastados para longe de Deus por um assunto que tem destruído cabeças por aí, que é o tal do feminismo, né? Que não atinge só mulheres, atinge homens também.
E essa ideia de que homens e mulheres têm que ser iguais. E é interessante, porque no feminismo, assim, eu quero ser igual, mas na hora que chega o igual, eu quero ser superior, né? Porque o feminismo, o feminismo raiz, não quer ser igual ao homem, ela quer ser superior ao homem. É aquela história da luta de classes, né? Porque o feminismo vem da mesma raiz da luta de classe do marxismo e tal. É colocar o homem contra a mulher. Mas na Bíblia, Deus nos criou iguais e diferentes, né? Nós Exato. somos iguais do ponto de vista Do do valor. valor. Deus não olha o homem com mais valor do que mulher e mulher mais valor do homem. Mas as funções são diferentes, graças a Deus, né, Darleide? E aí fica muito claro, Jade, a gente vê o resultado dessa Aham. disputa, dessa briga. Eu lembro de uma vez ter assistido uma cena do filme A Mulher Maravilha, e ela dizia ali que homem só serve para procriar. Quer dizer, você rebaixa, eu não Hum. preciso de você. Eu não me importo que você exista, a não ser enquanto eu tiver necessidade de procriação, e quando não mais quiser, eu também não me importo que você exista. Há um mundo só de mulheres. Quer dizer, isso é uma afronta direta ao Criador. Aham. Deus cria homem e mulher, diz que os dois devam povoar a terra, Deus dá a cada um a função de que deva ser levada adiante, vem um movimento posterior por conta de haver justamente resultados do pecado, porque sim, o pecado nos colocou em lugar de desigualdade, o pecado nos colocou em lugar de violência, o pecado nos colocou em lugar de acusações. A primeira coisa que você vai ver é Adão acusando a Eva, Eva acusando Adão, os dois acusam a Deus. Esse é o resultado do pecado e não existe movimento nenhum terreno e humano que resolva os prejuízos do pecado. Pode amenizar, pode resolver daqui e da colar, mas qualquer bandeira política não vai apaziguar a maldade, a crueldade do coração humano. Eu só conheço uma força que vai nos colocar no lugar de retorno ao plano original de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Você não vai encontrar Jesus Cristo pondo homens e mulheres em disputa. Você vê Jesus Cristo chamando as mulheres, homens e mulheres, a andarem com ele com o propósito de salvação. Então, esse lugar de disputa, nós só temos prejuízos, pastor. Hoje, Axel, nós já estamos constatando perda de referência masculina. Uhum. Isso significa dizer lares bastante disfuncionais. Quando esperava-se que isso fosse um contraponto aos homens machistas e violentos, fez por destruir as bases. Aham. E aí você tem criado crianças cheias de problemas porque não tem mais referência, né? Não tem É. referência de homem, também não tem referência de mulher, porque muitas das mulheres, quando elas se veem nesse lugar de empoderamento, elas logo querem fazer para si valer características masculinas, Aham. tidas inclusive como características de prejuízo. Por exemplo, aumentou em muito o número de mulheres alcoólatras. Em muito número de mulheres que fazem uso da bebida alcoólica, que outrora era mais do nicho masculino. Nós vamos ver em muito mulheres mais doentes emocionalmente, ansiosas, deprimidas, infelizes, destruídas, muito mal. Ué, não era para essas mulheres estarem mais felizes? Aham. Não era para que elas estivessem mais saudáveis? Não era para que elas estivessem mais cheias de vitalidade? Então, assim, a gente olha para a realidade, frente a estas propostas, e a gente vê que alguma coisa não tem dado certo, pastor. Olha, eu queria pedir pro pessoal do podcast aí fazer o corte, hein, gente? Corte aqui, ó, corte e joga nas redes sociais, que isso é importante. Com certeza. Mas é isso mesmo, quando a gente foge dos planos de Deus, nunca há benefício. Gente, a gente precisa entender isso. Quando a gente foge dos planos de Deus, em qualquer área da vida, nunca há benefício, só há prejuízo, né? E veja, o diabo, ele sempre quis o lugar de Deus, sempre. Né? Lá em Apocalipse 12, Ezequiel 28 e Isaías 14, nos mostra que o grande problema de Satanás era querer o lugar de Jesus. E ele nunca conseguiu. Então, o que ele tenta? Ele tenta ele distorce a criação de Deus. Lá no Éden, Deus criou homem e mulher para andarem juntos, para serem parceiros, para serem aliados, para praticarem sexo dentro do casamento e para encherem a terra desse padrão. O que Satanás faz? Ele está tentando colocar mulheres e homens em campos opostos para serem rivais e o sexo para ser tratado de qualquer maneira. Então, Satanás, ele está só tentando destruir o que Deus criou. Porque assim, olha, Satanás percebeu que ele não tem força contra Deus.
Mas você é mãe, Darley. Você é mãe, Axa? Sim, Você é sim. mãe. Então, você sabe que quando você atinge o filho, dói 2 vezes na mãe. Né? Vocês já tiveram filho doente, né? A gente fica assim, tipo, podia doer em mim, porque dói 2 vezes na gente. Satanás nunca conseguiu atingir Deus, porque Satanás não tem força contra Deus. Aí ele vai e destrói aqueles que foram criados à imagem de Deus. E essa deturpação sexual, ela atinge diretamente a imagem de Deus. A gente falou no começo que a sexualidade como se apresenta hoje, ela torna o homem um animal, né? Ela assemelha o homem a um animal. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí Satanás disse, vou deturpar a sexualidade para que essa imagem e semelhança de Deus fique mais a imagem e semelhança dos animais. O Satanás está transformando homens à imagem e semelhança dos animais porque ele quer deturpar o que Deus criou. Né? E aí a gente entra num assunto que eu só vou entrar porque a Bíblia entra, né? Sim. Uma vez eu trabalhava num lugar, Darley, de um outro lugar, no outro lugar do Brasil aí, e um líder lá do local que eu trabalhava disse, eu não queria que você tratasse desse assunto aqui. Aí eu disse, mas meu líder tá na Bíblia. E se tá na Bíblia, eu vou falar. Ainda bem que ele foi embora, não me demitiu, né? Mas a gente precisa falar sobre a questão da homossexualidade, ou da homoafetividade, como queiram chamar aí. Veja, a Bíblia tem textos claros sobre isso. E esse é mais um ponto que Satanás está tentando deturpar a imagem de Deus para que os homens sejam iguais aos animais. Uma vez eu estava vendo uma reportagem, acho que eu estava lendo um livro, de alguém que defendia as práticas homossexuais, dizendo assim, veja os animais. O animal tal pratica sexo com o macho com macho e tal. Eu nem sei se isso é verdade. Mas se for, quer dizer que os animais são nossos padrões agora? Né? Deus criou o homem para dominar os animais ou os animais para dominar os homens? Então, para a gente entrar nesse assunto biblicamente, eu quero ler os textos. Depois a gente discute um pouquinho. Eu quero ler Levítico 18, 22. A Bíblia diz assim, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Levítico 18, 22. Agora, Levítico 20, 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Essa era a lei daquela época lá, né? Mas o princípio está valendo aqui. Agora, Gênesis 19, de 4 a 9. Eu não vou ler o texto todo, mas aqui fala sobre Sodoma e Gomorra, né? Quando Ló chega lá para tentar defender os anjos, porque os homens da cidade estão querendo ter relações sexuais com os anjos. Aí alguém me disse uma vez assim, mas pastor, Sodoma e Gomorra o problema não era a homossexualidade. Aí eu quero ler Judas 1,7. Diz assim, ó, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, Judas está dizendo para a gente que o problema de Sodoma e Gomorra, um deles, era realmente as relações sexuais antinaturais. E agora eu quero ler um texto mais longo. Diretora, eu posso, diretora? Ler um texto mais longo? Tá bom, vou ler. Porque esse aqui é importante. Eu quero ler Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32. Você está em casa aí? Você está me acompanhando? Está na rádio? Abre tua Bíblia e marca esse texto, para ver se precisa muita explicação. Né? Diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Quais são essas paixões vergonhosas? Ele vai dizer agora.
Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É palavra de Deus. Então, assim, eu não posso deixar de dizer que as práticas homossexuais são pecaminosas porque a Bíblia diz. Agora, Darleide, eu queria pegar um ponto aqui que pode ser que E alguém nós esteja... somos resguardados pelo direito religioso Sim. ainda, de você é uma autoridade pastoral, é uma autoridade eclesiástica, para se utilizar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para dizer o que diz. Por que eu pontuo isso? Porque até mesmo o direito de você abrir a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz, ainda que esteja em voga isso legalmente ser possível, ser dada essa liberdade religiosa no Brasil, há quem questione, se impulsione, se aventure a buscar o direito de tirar de nós essa competência. Então, eu acredito que a sua postura enquanto pastor, principalmente, dizer, olha, alguns não querem que eu fale, alguns não quiseram que eu falasse, mas eu vou falar sim porque a Bíblia trata desse A assunto. Bíblia está dizendo. Agora, eu queria pensar, Darleide, em alguém que está nos ouvindo, que entende que as práticas homossexuais são pecaminosas, mas sente esse desejo e decidiu lutar contra isso. Essa pessoa pode ser salva. Eu quero te mandar e depois eu quero falar Você um quer pegar de pouquinho. volta, né? Eu vou recorrer a... Bom, eu vou colocar dois aspectos. O primeiro deles é dizer que, assim, todos nós, héteros, não héteros, com atração por pessoas do mesmo sexo ou não, todos nós somos seres dotados da capacidade de sermos responsáveis diante das escolhas, mesmo a partir dos nossos desejos, que por muitas vezes devam ser contrariados. Eu já senti vontade de dar um soco na cara de alguém? Eu dei? É outra história. Espero que não, né? Eu, Darleide? Você não tava lá. eu senti vontade de matar alguém? Opa, um dos mandamentos da lei de Deus. Aham. Matei? Pequei porque desejei? Pequei e não matei? Como foi? Então, a gente sempre que considera o desejo sexual, parece que a gente põe numa categoria superior. Aham. Mas eu sou levada ao status de criminosa porque eu pensei em matar ou quando eu matei? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que nós somos seres responsáveis para a prática ou para o freio ou para a consolidação dos nossos desejos. Por isso, nós somos seres racionais, dotados de inteligências e competências para administrarmos nossos desejos, nossas intenções, nossos comportamentos e, por assim dizer, em diante. Outra coisa que eu devo dizer, em função do tempo, inclusive, é que quando Jesus Cristo é confrontado num determinado assunto que tinha a ver com heterossexualidade, casamento, Jesus Cristo não baixou a régua. Quando ele disse, sustentou, não era assim no princípio. Era para que vocês fossem casados e uma vez casados, casados para sempre. Os discípulos ficaram muito impressionados e disseram assim, mas Senhor, então é melhor não casar. É, porque casar é difícil mesmo. Eles, os discípulos, ficam chocados, Axa, e dizem assim, então é melhor ser solteiro. Sim, porque depois de casado você tem responsabilidades que os solteiros não têm, mas responsabilidades dadas aos solteiros são muitas vezes dos solteiros que são desconsideradas no valor que elas possuem. Por exemplo, de serem mais dados a servir a Deus, com mais liberdade. Mas enfim, aí Jesus Cristo, então, sendo posto ali em situação até difícil pelos fariseus, e os seus discípulos boquiabertos com o que ele estava falando sobre a seriedade do casamento, ele vai dizer algo que eu creio que se aplica aí também, sobretudo nas questões outras que possam surgir. Assim, ó, ele diz, há muitos que há aqueles que foram feitos nasceram eunucos, ou seja, desejo sexual, zero. Há aqueles que foram feitos eunucos, e era assim que eram feitos homens, castrados muitas vezes, para não ter a sua função sexual, por serem eles cuidadores das mulheres, das concubinas, dos reis e dos grandes, enfim. E há aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Jesus Cristo estava falando de homossexualidade? Não, ele estava falando no contexto de heterossexualidade. Se os heterossexuais devam se fazer eunucos para glorificar a Deus, por que não se aplica o mesmo princípio àqueles que têm atração sexual por outra pessoa? Tudo, portanto, vai partir do princípio de que haja um compromisso
entre você e o seu Deus, o seu Criador. Mas se eu balanço as bases da fé e eu digo então que Deus aceita qualquer coisa, eu rebaixo a lei de Deus, eu rebaixo a palavra de Deus, eu rebaixo até mesmo enquanto nós sermos feitos imagem e semelhança de Deus, me ponho na categoria de animais, então eu com tudo rebaixado, rebaixo a régua, então eu fragilizo qualquer outra postura em que faça-me ser responsável por dizer, olha, eu até reconheço que eu tenho desejo, atração por uma pessoa do mesmo sexo, mas eu me faço eunuco por causa do reino de Deus. Essa palavra, ela é extremamente desafiadora e por muitos será reprovada, será rejeitada. Posso dizer só mais uma coisinha? Pode Então, sim, pode sim. eu sei que o programa é Bíblia Fácil, apresentado por Axa e o pastor Felipe Amorim, mas eu sou convidada, então vou falar. Ó, e outra coisa que a gente precisa levar em conta, que é essa nossa grande responsabilidade frente a este assunto, de que se nós nos perdermos do assim do Senhor, nós estamos perdidos, sejamos héteros ou não héteros. Uhum. Esse é o ponto. Então, lembra que lá no começo nós dissemos, olha, nós somos cristãos, criacionistas, cremos na palavra e nós nos submetemos à soberania de Deus. O que ele disse está dito. É a lei. E olha só, não é verdade, pastor, que Deus pôs em nosso coração a sua lei? Com certeza. Jeremias 31. Deus escreveu a sua lei em nosso coração. Acredite em mim. Não, acredita na palavra. Há pecados que não precisa que ninguém nos diga que é pecado. Nós sabemos que é pecado. A nossa luta é resistir à lei de Deus até que, como fora dito em Romanos, pelo apóstolo Paulo, nós sejamos entregues então ao nosso desejo. E no dia que Deus nos entrega aos nossos desejos, nós estamos perdidos. Então, a lei está no coração. Todo mundo sabe que a homossexualidade não se enquadra no padrão de Deus. Não precisa nem fazer sermão sobre. Não precisa fazer palestra, não precisa um outro Bíblia Fácil insistindo. A gente faz porque a gente traz à tona a palavra de Deus, a autoridade de Deus. Mas em se tratando da decisão do coração humano, esta lei está escrita no coração. O que se faz é um movimento para quebrar a lei de Deus. E quando nós insistimos em quebrar a lei de Deus, Deus mesmo diz, isso é a palavra de Deus, Deus mesmo diz. Então vai, segue os teus desejos. Mas o resultado você já sabe. Darleide, olha só, você justamente está falando aqui para o Mesaque, inclusive, Mesaque, muito obrigada por estar nos assistindo, obrigada pela sua participação, porque ele traz essa mágoa, porque ele diz assim, ó, sou cristão e luto pelos direitos dos meus irmãos LGBTs, eu não consigo acreditar num Deus que me manda para o inferno porque amo alguém como eu. Você já trouxe essa fala aqui, né? Não é bem assim. Deus nos ama, é justamente por nos amar que ele coloca essa lei em nosso coração, né, pastor? Veja, obrigado, Mesaque, aí por estar participando com a gente. Mas veja, quem manda essa noção de mandar para o inferno, né, de declarar a perdição, veja, não foi Deus que mandou. Não. O que Deus quer fazer conosco é nos salvar. Ele disse, se você escolher ficar comigo, eu vou te salvar. Agora você pode escolher o outro lado. É uma escolha do ser humano. Deuteronômio 30, Moisés diz assim, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Então, não é Deus que envia para o inferno, somos nós que escolhemos isso. Agora, você mais uma vez foi usada por Deus, Darley, pela graça de Deus. Porque realmente, como é que uma pessoa que tem tendências homossexuais pode ser salva? Do mesmo jeito que um heterossexual pode ser salvo. É negando todas as suas tendências que estão contra a palavra de Deus. Porque os heterossexuais também têm tendências pecaminosas. Um homem casado, ele sente atração por uma mulher que não é a dele. O que ele faz? Ele nega, ele suprime, ele luta contra aquilo. Então, um homossexual sente atração por alguém do mesmo sexo, ele quer ficar dentro da vontade de Deus, ele suprime, ele luta contra aquilo e ele vai lutando até que aconteçam duas coisas. Ou que Deus tire isso dele, ou que ele resista e Jesus volte e Jesus tire isso dele. Felipe, você está dizendo que a pessoa que tem desejos sexuais com outra pessoa pode deixar de ter? Eu não, a Bíblia. Vou ler para você o texto. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora presta atenção no que Paulo fala. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Cara, isso aqui pra mim é maravilhoso. Uma vez alguém disse assim, pastor, se você me mostrar alguém que foi homossexual e deixou de ser na Bíblia, eu aceito essa mensagem. Eu disse, tá bom, gente, vamos lá. Aí eu li 1 Coríntios 6:9, porque tinha um grupo de pessoas aqui que praticavam vários pecados. E todos os pecados estão no mesmo nível. Não tem pecado. A gente tem gradação de consequência do pecado, mas todo pecado, a mentirinha e o assassinato levam para o mesmo lugar. Então tem um grupo aqui de gente que era ladrão, que era alcoólatra, que era caluniador, fofoqueiro aqui da rede. Exato. E héteros. Porque E não tá fazendo héteros, distinção. Olha, o ladrão gay. Não, é ladrões, caluniadores, fofoqueiros. Não vão herdar o reino dos céus. E os homossexuais aqui, essa tradução da NVI diz passivos e ativos. Mas eu gosto dessa parte. Paulo diz assim, ei, vocês aí, vocês foram assim. Não são mais. Não são mais. E por que não são mais? Porque vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, há salvação e há possibilidade de transformação na vida aqui mesmo. Eu entrevistei um homem que foi uma vida inteira, inclusive viveu com uma outra pessoa do mesmo sexo. E eu disse, mas olha, ele é americano, e eu perguntei para ele sobre isso e afirmei, aqui no Brasil nós dizemos que não existe ex-gay. Ele disse, mas realmente eu não sou ex-gay. Eu nasci de novo. Cara, fantástico isso aí. Lindo. Olha o corte, gente, olha o corte. Mas é isso mesmo, Deus faz tudo novo. Lá em Romanos capítulo 5, ele diz que quem está em Cristo é nova criatura. Então, há sim a possibilidade de você resistir ou ser transformado. E as duas possibilidades são possibilidades que te colocam dentro do ambiente da salvação, entendeu? Ah, que você tem pergunta aí? Ai, tem, sabe o quê, pastor? Tem o tempo indo embora, Então, porque tempo, ele deixa. A diretora, vai vocês não estão muito. vendo a diretora, mas ela tá ali, ó. Já Desesperada. tá na hora. Eu só quero mandar beijo para as participações, porque foram temas que a gente já foi abordando, já foi dando resposta, então eu fui passando para a gente ganhar mais tempo. Então, beijo para Roseni, beijo para Fernanda, beijo para você, Luiz. Perguntas super importantes que eles já foram tratando aqui. É muito conteúdo que esse povo tem, gente. Não dá nem para fazer muitas deixa eu só ler o perguntas. último texto bíblico, deixa. Pode sim. 1 Coríntios 10:31. Vou ler na versão da Bíblia, depois eu vou dar a minha versão. Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora vamos destrinchar esse texto. Assim, quer vocês comam, bebam, façam sexo ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Quer saber mais qual é a perfeita e boa vontade de Deus? A gente já pede para você pedir esse presente, tá bom? Pais preparados, filhos de caráter, pelo 12981510081. Nosso tempo acabou. Muito obrigada, Darleide. Prazer, uma honra. E até o próximo que eu já tô me convidando. Ai, oba! Pastor Felipe Amorim, até a próxima, né? Tamo junto, foi muito legal. Vamos Um lá, abraço gente. para vocês.